Olá pessoal, tudo bem? Segundo o negociador chinês que esteve no Brasil nessa semana, ao menos 110 países apoiam a proposta de paz entre Rússia e Ucrânia que foi promovida pelo Brasil e pela China. Será uma mera propaganda ou realmente há uma adesão aos 6 pontos para a paz entre Rússia e Ucrânia? No âmbito da guerra entre os países da Europa e a Rússia, nós temos algumas propostas de paz. Nós temos os 10 pontos ali propostos por Kiev, nós temos os pontos propostos pela Rússia, ou mesmo ainda uma perspectiva de paz promovida pelo G7 e, claro, todo o esforço que fez o Viktor Orbán viajando para a Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e também China, a fim de discutir um caminho para a paz. Mas, pelo que afirma o Li Hu, que é o negociador chinês que estava no Brasil essa semana, a proposta de paz que envolve o Brasil e a China já tem ali uma adesão de pelo menos 110 países. A grande questão que nós temos que nos fazer é: a Rússia apoia esta proposta ou mesmo a Ucrânia está em acordo? Pelo que parece, nas últimas semanas, a Ucrânia se movimentou no sentido da China a fim de tentar discutir com a China algum caminho que leve à paz. E é sobre estes conteúdos que nós iremos falar no vídeo de hoje. Você que gosta de geopolítica, permaneça no nosso canal, deixa o like, se inscreva caso não seja inscrito e, claro, divulgue o conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. E antes de avançarmos, eu vou convidar você a conhecer a comunidade Geopolítica para Entender o Mundo. Um espaço de debate amplo a respeito do principal assunto de geopolítica da semana. Temos aulas ao vivo toda semana, portanto, tratando deste tema. A chamada sala de guerra é o ambiente que os alunos mais gostam dentro da nossa comunidade geopolítica. Além do mais, temos o território geopolítico, conforme as notícias acontecem, sempre quando importantes, comento ali, os alunos até debatem e tal, conversam entre si a respeito dos temas que ocorrem no dia a dia. E os cursos gravados a respeito da Guerra Fria, da globalização, da geopolítica dos Estados Unidos, da China, da Rússia e assim por diante, os grandes players da geopolítica. E claro, uma possibilidade de conversar diretamente comigo a respeito dos principais temas de geopolítica. Indicação de livro, muitas vezes o aluno quer uma sugestão para tema de pesquisas, onde pesquisar, o que ler e assim por diante. Confira, o link está na descrição do nosso vídeo. Olá pessoal, então eu vou projetar aqui com vocês a imagem que traz o Celso Amorim, que é ex-chanceler do Brasil e é o assessor para assuntos internacionais do Lula, então exerce uma grande influência a respeito na diplomacia e no modo que o Brasil se comporta internacionalmente. Aliás, eu comento sempre com os alunos de geopolítica o seguinte: olha, se você quer entender a posição do Brasil no âmbito internacional, não olha exatamente para o que o Lula diz, não olhe para o que o Lula está dizendo, mas sim para o que pensa Celso Amorim, que é ex-chanceler do Brasil, já foi o nosso ministro das Relações Exteriores e hoje é, sem dúvida, um homem que exerce enorme influência na política externa do Brasil e tal. Então nós temos aí uma foto que faz justamente menção ao acordo e ao debate envolvendo o Brasil e a China. Nós temos ali o Wang Yi, que é o ministro ali das Relações Exteriores da China, algo assim, não é uma equivalência, e o Celso Amorim, que já ocupou esse cargo, mas hoje é apenas um assessor, apenas entre aspas, né? O peso e o respeito que ele tem junto ao governo brasileiro e à política externa nacional é algo muito significativo. Então, ao olharmos o que o Celso Amorim pensa, nós vamos entender por que o Lula se porta de tal ou qual maneira, esta que é a realidade. Então nós temos uma proposta de paz, dentre outras, envolvendo o Brasil e a China. Nós já comentamos sobre esta proposta de paz aqui no nosso canal. A novidade, já vamos chegar a ela, é que nos eventos recentes nós tivemos esta situação muito curiosa. Nós temos o encontro do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Kuleba, que é o Dmytro Kuleba, nós também comentamos isso aqui no nosso canal há alguns dias, né? E o Wang Yi. Então a Ucrânia fez um movimento importante no sentido da China, a fim de, junto à China, discutir eventualmente uma proposta de paz.
tá certo? Você, aliás, que gosta de geopolítica, quer entender a história da guerra, a geopolítica e a importância da Rússia, venha para a nossa comunidade, não é? A nossa comunidade geopolítica, toda semana uma aula bem aprofundada sobre todos os temas da geopolítica da semana. O link está na descrição do nosso vídeo. Pessoal, então aqui, ó, vejam só, recentemente nós temos então o Dmytro Kuleba viajando para a China a fim de tentar trazer a China para o lado ucraniano, ou que pelo menos a China tenta, né? A China tente, no caso, junto à Rússia, chegar a algum acordo e assim por diante, perfeito? Além disso, nós temos que o Zelensky, o governante da China, eita nossa, né? Tô igual o Joe Biden aqui, confundindo o nome de todo mundo. No caso aqui, os países, né? O Biden cometeu a pachorra de chamar o Zelensky de Putin, né? Uma coisa totalmente oposta, né? Enfim, aqui Zelensky não é, conforme sabemos, governante da China e muito menos da Rússia, certo? Mas sim o governante da Ucrânia. Nós temos Zelensky, inclusive, fazendo um apelo à China para que a China pare a guerra, não é? De modo que a China deve forçar o fim da guerra. Entretanto, a resposta chinesa é que, pera lá, a China não tem esse poder todo. Isso é um assunto controverso, né? Mesmo porque, cada vez mais, segundo muitos analisam, a China tem sim um papel fundamental em apoio à Rússia, e os dois países estariam desenhando uma nova ordem internacional do mundo multipolar e assim por diante, né? Mas, de qualquer maneira, a China ainda fala que a Rússia é um país soberano e não caberia à China forçar a Rússia para que a Rússia aceite um acordo e a paz, assim por diante, né? Até porque não é assim que funciona necessariamente, ok? Mas, de qualquer maneira, o que nós observamos é justamente uma Ucrânia buscando diálogo com a China e, de alguma maneira, tentando forçar a China, ou pelo menos em termos de palavras, pelo menos nesse aspecto, tentando evidenciar que a China deveria fazer mais pela paz e ser menos aliada da Rússia. Pelo menos este é um ponto importante. Bem, o negociador chinês, o Li Hui, veio para o Brasil e é neste encontro que teve aqui no Brasil que ele vai falar justamente sobre a China não ter este poder de forçar a Rússia a chegar na paz e assim por diante. Tem que combinar com os russos, né, essa ideia, e também com os ucranianos, porque as propostas de paz, muitas vezes, nós temos ali a Ucrânia discutindo a paz junto com a Rússia, junto com a China, junto com os Estados Unidos, mas a Ucrânia também tem que ser ouvida, ou quando nós temos um encontro na Suíça e tal, e a Rússia tem que ser ouvida, pelo menos quando olhamos as diversas propostas de paz, nós vemos que eles estão pecando em um problema muito sério. Não há a presença dos dois atores em equivalência para discutir a questão da paz, né? É como se fosse uma paz por procuração, e essa paz por procuração não será possível, nem de um lado nem de outro, pelo menos até agora não foi. Nós temos então o Li Hui, que visita o Brasil. Na sequência nós temos a foto dele aí em encontro com o Celso Amorim. E é curioso porque nós temos em diversos momentos os assuntos envolvendo a geopolítica do Brasil e a nossa diplomacia, a figura do Celso Amorim e não do Mauro Vieira, que é o nosso diplomata, que é oficial e assim por diante, né? Então isto evidencia de maneira muito clara o quanto o Celso Amorim, repito, eu falei no início do vídeo, exerce um poder significativo na condução da política externa brasileira, perfeito? Então, nós temos o chinês aqui no Brasil discutindo com o governo brasileiro a proposta de paz entre o Brasil e a China, que 110 países ali da ONU apoiam 6 pontos da proposta sino-brasileira, que é o que eu destaco aqui, né? E nessa foto aí nós vamos observar justamente o Dmytro Kuleba com o Wang Yi, que é os dois ministérios das relações exteriores, né, grosseiramente falando, tanto da China quanto da Ucrânia. Ou seja, movimento, repito, da Ucrânia em busca de paz. É isto que nós estamos observando neste cenário. E vamos combinar, né, gente? A China é um ator que não pode, de maneira nenhuma, ser desprezado no atual cenário da política global.
Por mais que a China ainda não é a potência que é os Estados Unidos em vários aspectos, tecnológico, por exemplo, ou mesmo o poderio militar, a China é um ator diplomático importante, pelo menos tem crescido nesse aspecto, e também tem crescido em sua importância de influência, em especial por conta do poderio econômico que tem, não é, apresentado aí ao mundo o dragão asiático. Pessoal, então só para concluirmos aqui, a proposta do Brasil e da China, que envolve ali os 6 pontos, vejam só, um deles é a não expansão do campo de batalha. Isso daqui é um quiprocó desgraçado, né, gente? Por quê? A não expansão do campo de batalha significa o quê? Há uma guerra entre Rússia e Ucrânia, a interferência militar da Rússia no território ucraniano e a Ucrânia não pode se defender, é isso? Não pode usar armamentos? Muitos questionaram dessa maneira. Mas uma outra perspectiva seria justamente as regiões onde a guerra está ocorrendo deveriam ser congeladas e não avançar a guerra, tudo bem? Então, aqui uma outra ideia a respeito da não expansão do campo de batalha. Além disso, nós temos a discussão de que é necessário ter diálogo para que haja negociação. Okay? Então, o segundo ponto fala em diálogo. O primeiro deles é não expansão do campo de batalha. O segundo ponto é diálogo e negociação, tá? Certo? E aqui algo importante, nós temos que ter uma participação igualitária, ou seja, diálogo entre Rússia e Ucrânia. Na sequência aí, a assistência humanitária. Então vejam só, a não expansão do campo de batalha, o diálogo e a questão humanitária, porque na guerra quem perde, primeiro quem morre é a verdade, depois quem sofre são as pessoas que lá estão vivendo a sua vida ou tentando viver a sua vida e são afetadas pela guerra, infelizmente. Na sequência, a gente tem a questão do não uso de armas nucleares, armas químicas e também biológicas. E, claro, a não proliferação nuclear, isso deve ser evitado, é importante isso. Mesmo porque a Rússia, de tempos em tempos, fala na possibilidade do uso de armas atômicas quando se sente ameaçada ou se sentir ameaçada em seu território. Na sequência, a questão nuclear, para que haja segurança nuclear, em especial por conta do conflito em Zaporizhia, que é uma região onde tem usina nuclear, que já foi atingida militarmente ali ao longo da guerra, que pode desencadear uma catástrofe assim gigante. Ok? Então, se um armamento mais pesado acabar atingindo uma usina nuclear, isto traria consequências assim inimagináveis, dependendo do estrago ali a ser feito numa usina nuclear, né? Então, isso é importante também sendo discutido e promovido pelo Brasil e pela China, tá certo? E também a questão da infraestrutura, a ideia de que a infraestrutura tem que ser reconstruída e não deve ser afetada, porque faz parte das cadeias globais de produção e exportação, em especial a agricultura, os produtos oriundos tanto da Rússia quanto da Ucrânia, que são importantes produtores de insumos para a agricultura, perfeito? Então, é uma proposta que é interessante, mas ao mesmo tempo, quando eu falo em não expansão da guerra, alguns interpretam que, pera lá, a Ucrânia não pode se defender, é isso? Então a Ucrânia deverá aceitar que os 20% do território que hoje é ocupado pela Rússia ficará com a Rússia? Fica aí a pergunta. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu reitero, venha estudar com a gente. Venha aprender geopolítica em profundidade, saber quais livros ler, por exemplo, o que eventualmente assistir em termos de documentário, ter debates aprofundados a respeito da geopolítica e de tudo que ocorre na política internacional. O link está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso. Bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.